João, traz informação para a audiência da Ouro Verde Brasil, João. O Supremo Tribunal Federal validou por 6-5 um convênio do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, que obriga instituições financeiras a fornecer dados de clientes, tanto pessoas físicas como jurídicas, aos estados nas operações de recolhimento do ICMS por meios eletrônicos. O julgamento foi encerrado na última sexta-feira no plenário virtual. Para a Confederação Nacional do Sistema Financeiro, que ajuizou a ação, a norma viola a garantia constitucional do sigilo bancário. Abre aspas. É razoável estabelecer que essa obrigação se impõe a pessoas físicas e jurídicas, mesmo que não inscritas no cadastro de ICMS? Fecha aspas. Quem questionou isso foi o advogado da Concif, o Fábio Quintas, em uma manifestação enviada à Suprema Corte. Por outro lado, os fiscos estaduais argumentaram que o compartilhamento de dados é necessário para que o Estado possa cumprir seu dever de fiscalização e arrecadação. Venceu a corrente proposta pela relatora Carmen Lúcia, que votou para negar a ação do CONCIF. Para ela, não há quebra de sigilo porque a administração tributária dos estados e do Distrito Federal tem o dever de proteger os dados das pessoas físicas e jurídicas e utilizá-los de forma exclusiva para exercício de suas competências fiscais. Ela foi seguida pelos ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Flávio Dino, Dias Toffoli e Luiz Fux. Segundo o portal UOL, o ministro Gilmar Mendes abriu a divergência. Para ele, a regra do CONFAS viola o sigilo bancário porque não há como assegurar o equilíbrio entre o poder da vigilância do Estado e os mecanismos de proteção da intimidade. Gilmar foi seguido pelos ministros Cristiano Zanin, André Mendonça, Cássio Nunes Marques e Luiz Roberto Barroso. Pitoli. Ô João, como é que votou Alexandre de Moraes? Veio para mim. Ele seguiu a relatora. Que pediu para informar os dados, é isso? É. A gente pergunta hoje porque, infelizmente, eu preciso me colocar do lado absolutamente contrário desse cidadão. Eu não tenho nenhum problema em dizer qual é o problema. Qual é o problema? Nós somos hoje avessos, né? Nós somos hoje o oposto. Porque esse cidadão, Alexandre de Moraes, ele está mantendo presa uma mãe de 2 filhos. Veja, a decisão dele é manter a mulher presa, condená-la, inclusive. Então, eu não consigo achar que, em algum momento, encontraremos um alinhamento ideológico, alinhamento de valores. Não consigo achar. Cadê? Onde é que a gente vai se encontrar? Isso é uma paralela. Isso é uma paralela, não vai se encontrar jamais. Por isso que eu perguntei. Agora, Cláudio, bom dia. Cláudio Koffler aqui já comigo. Bom dia, Cláudio, entendo que é um avançar considerável do ponto de vista do controle das pessoas. Nós já temos o Pix hoje, que é muito bom, obrigado. Ajuda, não tenho dúvida. Mas vamos lembrar o seguinte. O Pix, até onde eu sei, não é uma relação do banco. Não tem banco, não. É a Receita Federal que passa a ter absoluto controle sobre a sua vida. Do ponto de vista, Pitoli acabou de fazer um Pix para pagar não sei quem. O valor é tanto. Ah, tá. Esse quem recebeu esse valor, pagou não sei quem. Enfim, esse controle hoje, por mais que a gente... Olha que legal, é legal, facilitou muito, ajudou por demais, só que a nossa vida já está ainda mais escancarada. Por quê, Cláudio? Eu só vou concluir, perdão. Por quê, João? Você tem o seu salário, João declara o imposto de renda. Beleza. João ganha X mil reais por mês. Ok. Imposto de renda declarado. Antes, João, ninguém sabia como esses X mil reais que você ganha por mês era usado. Ninguém sabia. Ninguém sabia, porque os dados não eram cruzados a esse ponto. Por exemplo, se o João hoje andou um carro de aplicativo e fez o pagamento para o carro de aplicativo via Pix, que isso é possível, João andou de carro de aplicativo neste dia e pagou tantos reais. João foi à lanchonete X, decidiu pagar no Pix e gastou tantos reais. Então João saiu do ponto A, foi ao ponto B. Olha a tua vida monitorada. Olha o teu custo, olha o que você gasta monitorado. Antes não era assim. Antes você tinha um dinheiro, declarava o dinheiro e ponto final.
Hoje o cara rastreia. Fui à sessão de fisioterapia, gastei tantos reais, paguei no Pix. E não passa só a mim rastrear, mas rastreia também para onde foi o dinheiro e como aquele cidadão usou do meu dinheiro. Então, veja, a nossa vida já está escancarada. Não tem mais, amigo. Tá todo mundo, a luz está acesa, não adianta mais você esconder, né? Não é verdade? Outro dia eu vi um vídeo, o cara dá um tapa na marvada, no cigarrinho do capeta. Você viu esse vídeo, João? O cara dando uma entrevista. Ele falou assim: olha, eu sinto falta de fazer o que eu mais gosto, que é o cigarrinho do capeta, pelado, tomando meu café. Aí o cara perguntou: mas por que você não faz isso? Já que você gosta de fazer isso, né? Cigarrinho do capeta, pelado, tomando café. Por que você não faz isso? Não é toda padaria que aceita. Não é toda padaria que aceita. Né? Veja, está todo mundo nu. Não tem mais. Não tem mais. Hein, Cláudio? Agora, com relação a ICMS, empresas, estão indo além, hein, Cláudio? Então, uma das questões muito importantes, são várias questões técnicas e muito importantes. Primeiramente, bom dia, Alexandre Pitolo, bom dia os colegas de estúdio, bom dia a vocês da enorme, espetacular audiência da Ouro Verde Brasil, no Brasil e no mundo. Nós temos várias questões que são discutidas aí. Dentre elas, essa proteção ao sigilo e à intimidade. Dentre elas, o chamado Pacto Federativo. Nós temos a União e os Estados. Dentre elas, o CONFAS, o Conselho de Fazendários, se ele pode fazer um convênio, uma resolução com os estados, e nesse convênio ele estabelece que ele vai romper a privacidade e sigilo das pessoas. Então, são várias questões que são pontuadas ali. Por isso, quando a gente tem essa leitura, esse voto da ministra Carmen Lúcia, ela faz o voto dela movido pela percepção de funcionária pública que ela foi procuradora, ela teve concurso e virou procuradora lá no estado de Minas Gerais. Então ela tem uma cabeça de funcionário público, uma cabeça de Estado acima de todos, tá? Não é Deus acima de tudo, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Não, para ela é o Estado acima de todos. Então ela acha que o Estado pode fazer isso. Ela acha que pode quebrar o sigilo, a intimidade de cada uma das pessoas. Ela acha que um conselho fazendário, que é um órgão embaixo do Ministério da Fazenda, não é o ministro, é para baixo, ele vai fazer um convênio com os estados, permitindo a União ter acesso a informações que esses estados precisam no ICMS, junto à instituição financeira que é banco. Nota, o Estado União com o Estado Unidade Estadual com os bancos para saber o ICMS. Banco é ente privado. Então, os ministros Gilmar Mendes, Zanin, Cássio Nunes, Barroso e André Mendonça, que votaram contra isso daí, me parece que eles continuam votando a favor das regras da Constituição brasileira. Os outros, no livre julgar deles, continuam votando para o Supremo arranjar maneiras de fazer o Estado lulista, esquerdista, se apropriar e dominar as pessoas. Nós temos que duvidar do Estado. Não confiem no Estado, cidadãos, porque o Estado é composto por pessoas que muitas vezes são aparelhadas politicamente, colocadas lá como o Galípolo vai ser colocado como presidente do Banco Central para obedecer o Lula. Como é o caso da presidente da Petrobras, que eu nunca lembro o nome, Alexandre Pitoli, você lembra o nome dela? Da presidente da Petrobras? Da Graça Foster? Da atual. A Magda Chambriard. Magda. Cala a boca, Magda! Eu nunca lembro o nome da senhora. Eu só sei que saiu Jean Paul Prats, ela enfiou bilhões de prejuízos na Petrobras, porque ela está ali para obedecer o Lula. O Jean Paul Prats obedecia o Lula, mas ele tinha história para garantir um padrão. Uma história menos intervencionista. O Lula não. O Lula e o PT bateram até tirar o cara da Petrobras, puseram ela. Como ele está pondo o presidente do Banco Central para bater e fazer o que quiser. Esse é o Estado intervencionista. Brasileiros, não confiem no Estado que é feito por pessoas que são pau-mandado. Lembrando,
no geral, a gente sonha em juízes imparciais. Ministros do Supremo Tribunal não são juízes concursados. São advogados de políticos poderosos que foram jogados num cargo de confiança vitalício. Então a Carmen Lúcia, o Alexandre de Moraes, o pessoal trabalha para o patrão. Ou eles são o patrão e querem que o Estado trabalhe para eles. Nós vamos descobrir.